Tudo bem? Tudo bem, doutora Thaís? Joia, meu amigo. A gente estava junto agora há pouco, né? É, É. rapidíssimo. Já tem gente entrando aí, agradecer a participação. E é muito bom, né? Poder aproveitar a oportunidade aí, colaborar com uma melhora, né, de um conforto. Eu costumo dizer assim, que tensão muscular, dor de cabeça, travamento no pescoço, o brasileiro que é batalhador, que é lutador, já está acostumado aí há muitos anos. E nessa época agora de... Ei, Paty, tudo bem? Gente, tanta gente fofa entrando, obrigada. Então, a gente nota assim que mais de 80% dos brasileiros tem alguma dor de cabeça, dor cervical, tensão. De uma certa forma, né? A tensão muscular, ela está ligada ao excesso de trabalho, de responsabilidade. E principalmente, né, nessa época que estamos vivendo, a gente tem casos assim que podem se potencializar, porque muito disso está ligado ao emocional, à responsabilidade, às preocupações. E lógico, é normal. Hoje mesmo a gente teve a oportunidade de assistir uma live mais cedo da Patrícia e da Marta, e a gente pôde ver o quanto faz diferença, né? A pessoa se centrar, ressignificar, um dia de cada vez, procurar pessoas que estão aí para colaborar, né? A gente está aguardando um pouquinho as pessoas entrarem, Renan. E na nossa área tem muita dúvida, né? Eu trabalho muito com DTM, a doutora Érica também deu uma live ótima ontem, gostei muito. A gente vê que as pessoas, elas confundem muito. E eu queria começar falando assim, tem um botãozinho aqui, gente, que é pergunta. Se vocês puderem botar a pergunta nesse botãozinho, é melhor, porque a gente consegue acompanhar melhor e tirar todas as dúvidas, tá? O botãozinho de pergunta, fica mais fácil que no comentário. E quem puder, vamos botar coraçãozinho aí para mais pessoas verem. Quem tiver um parente aí com uma tensão no pescoço, na coluna, tiver com dor de cabeça frequente, ó, doutor Francisco é 10, ele está aqui para colaborar com a gente também. Tá? Eu já tem uns 10 dias que eu tenho feito uma consultoria. Eu abri um canal que as pessoas conseguem falar comigo aqui pelo próprio WhatsApp, em que a gente procura dar um conforto, tirar uma dúvida, dar uma orientada. Se necessário, eu estou indo na clínica, passar um remédio. Porque, assim, a gente, principalmente da área de saúde, a gente não pode abrir mão do próximo, né? E o nosso tema hoje, pessoal, eu quero começar mostrando para vocês primeiro o meu adorno predileto, olha. Lindo, né? Todo colorido. A Marta vai fazer um de acrílico para mim, que eu sou doida para ter um de acrílico, assim, todo estiloso. Né, Martinha? E principalmente a DTM, que vem a ser. É uma dor irradiada, né? Que ela vai ter várias características, a gente vai poder discutir um pouco. Ligada à ATM, que é essa articulação aqui responsável por abrir e fechar a boca. Ela fica muito próxima à orelha. Então, muitos pacientes falam, já fui no otorrino, né, ouvido, ou confunde com sinusite, com enxaqueca. Então, Francisco, eu queria que você começasse falando um pouco assim, quando diferenciar uma dor da face de uma dor na coluna. Falando um pouquinho a definição de ATM, é o quê? A de articulação, T de têmpora, pessoal, que é essa região aqui da cabeça, e M de mandíbula, que é o osso móvel, responsável por abrir e fechar. Então, a gente fala, engole, respira, o tempo todo a gente está usando essa articulação. E principalmente em momentos de tensão que a gente está vivendo, hoje todo mundo está vivendo, há uma sobrecarga nessa musculatura. E essa musculatura sobrecarregada, ela vai criar pontos de gatilhos, né, doutor Francisco? Fala um pouquinho pra gente aí. Bom, acho que eu gostaria de começar essa pequena introdução com as perguntas que eu recebo no consultório. Porque eu acho que
através dessas perguntas, muitas pessoas vão se identificar e vão conseguir responder as dúvidas que elas possam vir a ter. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, a articulação temporomandibular, que a doutora Thais explicou aí sucintamente e claramente para nós, alguma alteração nela pode provocar dor de cabeça? A resposta, claro que é sim. Bom, primeira coisa, não só a ATM pode provocar dor de cabeça, óbvio. A cervical pode provocar dor de cabeça e outros fatores, doenças e por aí vai, podem provocar dor de cabeça. Agora, o que nós queremos passar aqui é, veja bem, quando que há a relação da temporomandibular com a dor de cabeça? Eu acho que o pulo do gato, para a gente explicar para as pessoas que estão assistindo a gente hoje, é deixar isso mais claro. Então, veja bem, tem algumas coisinhas que são bem simples. Primeiro, se nós temos uma disfunção temporomandibular e essa disfunção, ela produz uma dor que é no mesmo lado onde você sente o estalo, onde você sente dor quando toca a articulação, onde o seu músculo fica mais rígido, onde você sente mais preso, onde você sente mais estalo. Bom, isso aí já é um critério muito, muito forte de que nós podemos ter uma relação direta da nossa temporomandibular com a dor de cabeça que nós estamos sentindo. Tá? Geralmente, quando a dor aqui aumenta, a dor de cabeça aumenta também. Quer dizer que em 100% dos casos é assim? Não, mas é a predominância. Ok. Outra questão de geografia, anatomia, vamos falar assim, de trajeto de dor. Quando a dor é da cervical, ela vem geralmente para o olho, tá? E para frente da cabeça. Então, essa musculatura ela irradia dor geralmente para frente, para o olho, para a face. Então, quando você sentir dor de cabeça, ou quando alguém estiver sentindo do seu lado, com simples perguntinhas você já consegue identificar, opa, pode ser mais proveniente da temporomandibular ou da cervical. Além disso, tem a questão da mobilidade. Por exemplo, se você tem uma dor que já vem para o olho, tá na região frontal, e você tem dificuldade de mexer o pescoço, está sentindo que está tudo muito rígido na região cervical, nos trapézios aqui, com certeza existe uma fortíssima possibilidade da sua dor de cabeça vinda cervical. E aí o que a gente costuma ouvir muito no consultório é: tomei paracetamol, não melhorou. Tomei medicamento XPTO, não melhorou. Mas o relaxante muscular, nossa, me aliviou pra caramba. Isso é só mais um fator que contribui para o diagnóstico, no sentido de que a sua dor, ela não é uma dor de cabeça, é uma dor na cabeça. Então, e eu queria aproveitar esse momento para fazer uma observação muito importante. Gente, eu falo que assim, tudo que vem para o bem, ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado. Hoje em dia as pessoas têm muito mais acesso à informação, né? Dá para se pesquisar tudo na internet, eu acho isso muito interessante. Só que não dá para acreditar em tudo que você lê, em tudo que você ouve. O que eu acho bacana? Você aproveitar o conhecimento que você buscou, procurar um especialista na área, um bucomaxilo, um fisioterapeuta, um médico inicialmente que faça um diagnóstico, uma consulta, para de uma forma centrada estabelecer um diagnóstico. O que vem a ser um diagnóstico? Qual o seu caso? Que você viu aí, o doutor Francisco comentou, tem pessoas que chegam com sacola de remédio lá na clínica, tomando os remédios controlados, sofrem de qualidade de vida ruim, dormindo mal. E, na verdade, pode ser toda uma tensão muscular, que se ela tratar com relaxante muscular, com mudança de postura, a gente vai falar um pouquinho aqui também dos elos da saúde, um diagnóstico de fisioterapia,
o seu fisioterapeuta soltar esses pontos, porque não adianta também falar assim, tomei o Miosan, melhorei, só que você ficar refém daquele Miosan. Você tem que tratar a causa, você tem que tirar aqueles pontos de gatilho, que a gente chama trigger point, da musculatura, ver os fatores, toma muito cuidado com a automedicação, né, com o autodiagnóstico. A gente está vendo assim, cada vez mais problemas relacionados a isso. Né? E a gente busca, através dessa live, da nossa equipe disponibilizando o nosso WhatsApp, as nossas consultorias, tirar as dúvidas, não só hoje, eu quero ver perguntas de vocês aqui, sobre o que está te incomodando, né, doutor Francisco? Porque faz toda uma diferença o diagnóstico ser correto. Eu já tive a oportunidade de pacientes assim, que às vezes um papo de autoconhecimento e uma placa de resina, já falando um pouquinho de tratamento, e de uma fisioterapia bem feita, ele livrar de dores de anos, sabe? É o básico bem feito. Eu acho que tecnologia é bem-vindo, tem várias cirurgias de vídeos maravilhosas, só que isso é a minoria dos casos. Primeiro a gente tem que tratar o ser humano. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, né, doutor Francisco? Eu concordo. Inclusive, para a gente entender essa relação de dor e queixa do paciente, espero que a Patrícia ainda esteja na live, porque eu tenho uma agendada com ela no fim do mês, e a gente vai falar muito sobre isso, então eu já queria até fazer as honras aqui. Nós temos hoje que entender um pouquinho da profissão de outros colegas. Vou explicar. Quando a gente fala, toda vez que a gente usar essas 3 letrinhas juntas e formar a palavra dor, nós temos que, primeiro, entender tudo que está contextualizado com aquela dor. Então, por exemplo, tem pessoas que chegam para a gente com um diagnóstico simples, né? Falam com queixas simples que facilitam o diagnóstico. Por exemplo, uma dor bem localizada, um movimento provocativo, uma oclusão ruim, alterações ortodônticas, e por aí vai. Pouca mobilidade na cervical também. Já outras pessoas, e eu me arrisco a dizer que são quase que a maior parte do que a gente recebe no consultório hoje, nessa parte aí de DTM, elas são pessoas somatizadas. E isso é um perigo, porque a chance de fracasso no tratamento, chance de piorar o quadro do paciente, existe se nós não considerarmos esse quadro. Então, assim, isso que eu e a doutora Thaís estamos fazendo aqui, de fazer live, de falar, sendo de profissões diferentes, tem como objetivo fazer as pessoas entenderem também que às vezes a solução do problema delas não é um profissional só. Às vezes você precisa ir em mais de um dentista, num fisioterapeuta, num psicólogo, e às vezes até em algum profissional da medicina especializado em dor. Então, é complexo. O que eu quero falar também sobre o entendimento da dor? Vamos lá. Para você entender a dor, a gente considera 3 macrofatores hoje. O fator anatômico, né, o nível de dano do tecido como uma fonte causal. O segundo fator são os fatores psíquicos, e aí vão entrar emoções, né, entre outras coisas, estresse, ansiedade, principalmente, né, e os fatores sociais. Bom, eu e a doutora Thaís não somos psicólogos e também não somos assistentes sociais. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos que identificar esses fatores até para traçar uma conduta adequada para o nosso paciente e, consequentemente, buscar a ajuda de um outro colega, de uma outra formação, de uma outra capacidade que nós não temos, para a gente contribuir no quadro. Vou criar um exemplo para explicar isso aqui rapidinho para finalizar a minha fala sobre isso. Imagina que você está confinado na sua casa porque existe uma pandemia no mundo e você está vendo sua renda diminuir. Você tem vários funcionários que dependem do seu negócio e essas famílias vão ter que, alguns deles vão ter que perder emprego, vão ter que perder sua fonte de renda. E aí você dorme mal, você se preocupa com essa situação e fica estressado e ansioso. Então, é como se existisse um local da dor no cérebro, um local da ansiedade, um local do estresse e por aí vai. E esses fatores do nosso cotidiano ativassem esse estresse, essa ansiedade e isso se ligasse à área da dor,
e a gente tivesse uma dor que se retroalimenta ali o tempo todo. E quando a gente não entende isso no paciente, a gente tem a grande chance de não conseguir tratá-lo adequadamente. Então, às vezes os pacientes chegam para a gente e aí eles falam. Antigamente, quando eu não tinha esse entendimento, eu falava, nossa, eu quero cortar ele para eu fazer as perguntas que eu quero e as respostas que eu quero e eu tratar. E não é assim. Hoje a gente tem que fazer essa visão holística, a gente tem que entender, ver o paciente como um todo, de todas as formas, para entender qual que é a nossa capacidade de realmente promover algo positivo para aquele paciente. Essa é a nossa experiência lá diariamente, tá, doutora Thaís? É verdade. E uma coisa assim, tão básica, mas que faz toda a diferença, né? A gente tem a doutora Keila, que também é um bom exemplo disso. Eu adoro trabalhar com ela também. Que é Com ouvir o certeza. paciente da essência. Muitas das vezes o paciente, ele vai te dar muito mais resposta do que você. Porque ele está vivendo aquele dia a dia dele. Ele vai te sinalizar detalhes que, se você atropelar a partir de um pedido de exame, um pedido de remédio, você vai perder o principal, sabe? Isso foi uma coisa assim que tem me colaborado muito. E como essa visão multidisciplinar faz diferença, faz toda a diferença. Desde o exame da fisioterapia, junto com a bucomaxilo, que é a nossa rotina. Se o paciente não tem uma qualidade de sono boa, vamos solicitar que um endócrino, que um... Hoje em dia a gente tem uma área tão sendo bem desenvolvida de lifestyle, de medicina que é uma coisa que eu gosto muito, né? A gente tratar a saúde, não a doença. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as bengalas emocionais, principalmente nessa questão de tensão muscular. A gente vê que a maioria das vezes é uma forma do seu corpo aliviar o estresse. Então, se você não tratar o ser humano, você vai ficando frustrado. E você fala, gente, eu fiz a técnica certa, li tantos artigos e o negócio não evolui. Então, eu acho assim, eu sou apaixonada em cirurgia, mas eu acho que cirurgia é a minoria dos casos. As cirurgias têm que ser voltadas para casos em que há uma relação. Ah, o osso está muito torto, criou-se uma condição de que a pessoa não abre a boca, ou tem uma alteração que não está deixando funcionar. Aí sim, vamos agir como especialista na área de ortopedia de face. Agora, tem que tomar muito cuidado um paciente que às vezes precisa fazer uma qualidade de sono, uma qualidade de alimentação, soltar as tensões musculares. Uma coisa que eu gosto muito, assim, e eu comecei a entender mais, porque eu consigo explicar melhor, é criar uma rotina. O que te deixa, a Patrícia falou muito cedo, muito bem hoje mais cedo, o que te deixa em transe? Você sabia que o nosso cérebro ele funciona muito. Então, se a gente não der momentos de relaxamento emocional, a gente vai ter dor. Cada um manifestando de uma forma, mas a gente vai ter dor. Eu mesmo tive uma experiência, alguns anos atrás, de ter dores cervicais, assim, intensas. E depois que eu melhorei minha rotina de atividade física, que eu tive a oportunidade de fazer coach, que eu faço meditação diária, eu não tenho mais dor. Então, assim, a dor é multifatorial. Tem fatores locais que têm que ser avaliados, só que tem que ser visto principalmente o ser humano como um todo. E nessa época de pandemia, eu acho esse assunto muito interessante, porque neurobiologicamente a gente foi feito para quê? Para ir à luta, para cumprir meta. Então a gente vai criando uma insatisfação crônica. Eu tinha que fazer isso, estou proibido. Por que eu tenho que estar paralisado? Isso daí está criando várias tensões nas pessoas. Então, Francisco, eu queria também que a gente falasse um pouquinho assim. Eu vou falar um pouquinho dos elos da saúde, depois você como fisioterapeuta. Eu queria que você falasse um pouquinho da questão muscular. Eu já deixo uma dica boa aí, a Patrícia está até falando aí. Gente, todo dia, 2 horas da tarde, eu já coloquei na minha rotina e indico para vocês fazer a meditação com a Paty. É um relaxamento emocional que trabalha, assim,
as tensões, que faz a gente se desligar um pouquinho. É muito bom. E assim, não existe uma terapia única no controle emocional. Seja oração, meditação, yoga, live de relaxamento, o importante é você procurar um controle emocional, sabe? Porque isso vai fazer diferença agora. Então, hoje mesmo, eu fui atender uma paciente, eu praticamente não estou atendendo, até porque é os cuidados, né? E ela cismou que ela precisava passar por uma cirurgia e era urgência. Eu falei, gente, até bom que eu vou comentar isso na live. Ah, porque 3 bucos já querem me operar e é isso e aquilo. E eu fui ver, ela não fez um tratamento muscular, ela não tem qualidade de sono, as taxas hormonais dela provavelmente não devem estar corretas, né? Isso aí a gente pode aproveitar também, gente, seguir a doutora Keila no Instagram, que ela dá altas dicas. E hoje em dia, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma consulta particular, mas eu não posso sair de casa. Se você procurar conhecimento, tem muita gente bacana aí querendo ajudar. Então, assim, é muito importante você criar uma rotina. Tire o pijama. Vou começar meu dia passando um café gostoso. Depois eu vou fazer uma atividade física de meia hora. Depois eu vou responder e-mail. Ou vou ler um bom livro. Vou cuidar da casa. Tenta criar uma rotina. Não é porque a gente está preso que a gente tem que ficar desorganizado. Senão o nosso cérebro fica mais estressado ainda. E as tensões musculares vão só aumentando, né, doutor Francisco? Bom, vou pegar o gancho aí, mas também vou citar a Patrícia um pouquinho. Quem não puder acompanhar 2 horas da tarde, gente, fica salvo lá no perfil dela. Eu sei porque eu pedi para ela fazer à noite e ela falou gentilmente para mim, não, fica gravado lá. Aí eu faço a minha meditação antes de dormir. Geralmente eu nem acabo de fazer, eu durmo antes, o que é ótimo. Vamos lá, até pegando essa vibe aí de relaxamento. Vou fazer aqui 2 imagens com a minha mão para as pessoas entenderem como que a dor muda o comportamento. A dor muda até a nossa postura. Entendam bem. Primeira coisa que eu quero desmistificar. Nós não temos dor por causa da má postura. Nós temos má postura por causa da dor. Bom, é a dor que atrapalha a nossa postura. Ok. Então, nada de ficar achando que se não ficar hermeticamente alinhado. Não, isso não existe, ok? Beleza. Agora eu vou fazer aqui 2 exemplos. Imagina que isso aqui, minha mão é uma pessoa. E essa pessoa se encontra nessa condição. Agora, imagina que isso aqui é uma outra pessoa que se encontra nessa condição. Se eu perguntar para vocês qual é a condição dolorosa, eu acho que a maior parte das pessoas vai responder que é essa minha mão dura, rígida, travada. E por que elas vão responder isso? Porque é assim que uma pessoa que sente dor se porta. Ela fica presa, rígida, dura. Então, traduzindo isso, alhos em bugalhos. Dor é uma resposta do nosso cérebro. Então, supondo que a gente tenha alguma coisa incomodando aqui, os nervinhos daqui vão mandar informação para o cérebro que vai decidir, isso é suficientemente grave para produzir uma dor como sinal de alerta, ou não. Além da dor como sinal de alerta, ainda produz uma resposta, que é uma resposta protetora do nosso corpo. Toda vez que a gente se fura, a gente se contrai. Toda vez que vem alguma coisa na nossa direção e a gente não consegue desviar dela, a gente se contrai. Ou seja, é proteção. O nosso corpo usa essa estratégia de ficar rígido para se proteger. O problema se isso se mantiver por um período longo de tempo, a gente vai produzir outros efeitos que são ruins. Um desses efeitos é o que nós acabamos de falar, que é a dor de cabeça. Dor de cabeça na nuca, na face, na lateral, no olho e por aí vai. E aí o que acontece com a sua musculatura? É como se existisse uma cerca elétrica, essa cerca elétrica estivesse sendo estimulada o tempo todo, e aí o seu cérebro fala, tem que me proteger, tem que me proteger, tem que me proteger, tem que me proteger. Então ele produz essa contração maciça, constante, que faz com que a gente, além de ficar, de se sentir desconfortável, porque obviamente quem fica muito rígido não se sente confortável, é como se a gente estivesse emulando medo,
angústia, estresse, tudo isso. Isso gera fadiga naquela musculatura, que é outra coisa que está relacionada com dor, fadiga, a área da fadiga no nosso cérebro, ela é irmã gêmea da dor praticamente, tá? E Gente, vai gerando uma aí, série... Desculpa. Só dando uma explicada aí, né? Porque agradecer que tem muitos pacientes, uma visão mais simples. Fadiga muscular, gente, é quando você faz excesso de função. Você está ali tenso. Primeiro conselho, desliga a televisão. Todo mundo já sabe como se prevenir do coronavírus. E o nosso cérebro não está acostumado a tanta tristeza. Então, a gente cria gatilhos de tensão e geralmente a gente está tendendo a travar. Procure se vigiar mais, né? Assim, peraí, tô travando. Tenta criar momentos. Hoje a Patrícia falou um negócio muito legal também, o seguinte, a gente se acariciar, sabe? Pega um hidratante, se acaricia, porque, gente, nosso subconsciente não entende as formas da gente emitir mensagens. Então, tudo que a gente puder fazer para dar um acolhimento, ligar para sua avó, para um sobrinho que você não está podendo visitar, para um parente, qualquer conexão do bem que você vai fazendo, estimula essas tensões musculares nesse momento desafiador a diminuir do que você ficar só tapando só com a peneira. Vou tomar mais um remédio, tô nervosa mesmo. Então, tenta ressignificar, porque já vai melhorar muito. E contando com a ajuda de profissionais, pode chamar a gente para fazer um exercício específico. Aí é bom uma coisa mais individual, me chama no WhatsApp, o Francisco também está aí à disposição. Né? Vocês estão só explicando um pouquinho o que é essa fadiga muscular aí. Então, complementando a questão da fadiga, ela envolve claramente também um sinal de cansaço. Você se sente cansado demais, mais do que deveria estar. Esses exemplos que a doutora Thaís citou são ótimos, porque a gente identifica claramente o que são esses fatores que levam a gente para essa condição aqui. E aí, tem muita coisa que a gente consegue fazer com autocuidado, e nessa fase, principalmente tudo que a gente está passando, é muito legal exercitar isso. O que são esses fatores? A doutora Thaís citou alguns, eu vou colocar mais alguns. Primeiro, mesmo que você não possa sair de casa, tem várias formas de você fazer exercício físico. Seja 15, seja 20, seja 30 minutos, só com o peso do seu corpo. Tem aplicativos na internet. Eu uso o aplicativo da Nike, que é o Nike Train. Não estou aqui para fazer publicidade de ninguém, mas funciona super bem. Meditação ajuda muito. Perfil da doutora Patrícia ajuda muito, porque tem muitas dicas lá, tá? Dormir, gente, se não dormir, não tem como você ter benefício, porque suas taxas hormonais vão ficar desequilibradas, você não vai conseguir fazer recuperação dos seus tecidos, porque não tem tempo, seu cérebro não consegue atingir um sono profundo que seja capaz de renovar suas energias, renovar seus tecidos e te relaxar. Então, assim, claro, casos mais agudos, dores mais intensas, muitas das vezes é indispensável o profissional. Agora, tem muita coisa bacana que a gente consegue fazer como autocuidado. Eu e a doutora Thaís, nós temos meio que uma regra não escrita, onde nós atendemos pacientes, que é o menos é mais. Ou seja, quanto menos aquele paciente precisar de nós para ficar bem, melhor. Você quer um feedback melhor para o profissional do que ele resolver o problema do paciente com 2, 3 sessões, 1, 2 consultas? Isso é excelente, isso é sensacional. Isso é sucesso na carreira para nós. E é sucesso para o nosso paciente, que ao fim e ao cabo é o melhor que a gente pode esperar. Então, muita coisa pode ser feita. Relaxar a musculatura é fundamental para evitar o quadro doloroso. Ajuda a manter a nossa cerca elétrica quietinha, sem ficar produzindo alarme para o nosso corpo produzir dor o tempo todo. Então, pessoal, mesmo que a gente esteja numa condição complexa por causa de tudo que todo o planeta está vivendo, nós temos como lidar com isso. Nós podemos amenizar ou até cuidar de formas bastante eficazes
da nossa dor, principalmente da nossa dor de cabeça. Isso não envolve enfiar a cara em remédio. Muito diferente disso, a gente tem muita evidência científica que essas coisas que nós estamos falando aqui para vocês trazem resultados fenomenais, fantásticos, né, doutora? É verdade. Eu costumo dizer assim, todo desafio, né, nos faz crescer. E tudo isso que a gente está passando está nos dando a oportunidade de tratar o que mais incomoda a gente. Ah, eu gostaria de começar a fazer uma atividade física, mas não tinha tempo. Pronto, agora você tem tempo. Você só precisa de um colchonete, um cabo de vassoura e futucar na internet. Você vai achar um monte de exercício aí super bacana. A escada do seu prédio. Ah, eu queria fazer meditação, mas eu nunca parei para ler sobre isso. Pega um livro bacana, segue um canal no YouTube. Ah, eu gostaria de melhorar a organização do meu guarda-roupa, ou gostaria de... Gente, tem muitas opções que você pode começar a cuidar de você e vai te dar um alívio. E qual o convite que fica? O ser humano está sendo convidado a comemorar o básico. Hoje eu estou com saúde, eu costumo brincar assim, vamos fazer só por hoje, né? Igual os ex-viciados aí em droga, que depois comemoram tanto que se livraram das drogas. Só por hoje eu vou fazer uma rotina do meu dia, eu vou agradecer que eu respirei, que eu acordei, que a minha família está bem, ou se eu conheço alguém, vamos ver se a pessoa está melhorando, vamos dar uma ligação, um aconchego. A gente viver o presente. O ser humano, ele tem uma tendência a querer pensar, o que vai ser amanhã, semana que vem. Gente, é porque a gente brasileiro não está acostumado com isso. Por exemplo, tem alguns países, né, Francisco, que estão acostumados com terremotos, com outros episódios que eles estão mais... Vulcão. Então, assim, o brasileiro tem que... Obrigada, Nelson. O brasileiro, assim, tem que parar para pensar. E vai ser muito bacana isso, porque eu vejo, assim, aquelas pessoas que às vezes desciam no elevador, ainda mais em Capixaba, tem muito isso, né? Eu adoro morar aqui, gente. Adoro, mas assim, vai ser um convite para... Todo mundo vai sair com vontade de se abraçar, de cumprimentar no elevador, de ajudar o próximo, sabe? Eu acho que é sempre uma evolução para o ser humano a gente poder sentir falta daquele nosso mundinho de eu quero bater meta, eu quero isso, eu quero aquilo, e falar, epa, você não quer nada. Esse vírus parou o mundo e a gente tem que se ajudar e nós vamos sair dessa mais fortalecidos. E assim, tanto eu quanto o doutor Francisco, seja com exercício, seja respondendo as perguntas, seja com atendimento, caso haja necessário, a gente está à disposição mesmo, sabe, pessoal? Na linha de DTM... Doutora, eu não, termina a sua fala, eu já queria até meio que passar por uma fala aqui, que tem algumas coisas que as pessoas estão perguntando aqui que eu acho que a gente já consegue linkar agora, para não deixar ficar muito longe, porque já tem bastante perguntinha para a gente aqui nos comentários. Não, beleza. Só o que eu ia dizer assim, né? Vamos então cuidar da nossa alimentação, do nosso sono, das nossas emoções, vamos contar, nos unir. Tem muita gente do bem aí para colaborar, né? Em especial, vou pedir para vocês seguirem aí doutora Keila, Marta, doutor Tanguy, doutor Dayan Siebra, doutor Francisco. Depois também vocês podem me pedir no direct aí, tem o Amarte, é um canal de meditação que eu gosto muito também, tá? Que é uma visão pura, é o viver o presente. Respondendo uma pergunta aí já do meu amigo, saudade de você, Ferrão. Tem que aparecer aqui na terrinha assim que puder. Um parceirão lá de São Paulo. Ele perguntou com relação à toxina botulínica para a questão dessas dores. Existem um leque de tratamentos hoje em dia, né? Eu costumo dizer assim, como se você está numa boa oficina que o profissional ele tem muita experiência. Aí ele vai tirando as ferramentas. Então, só que a gente tem que saber o momento de usar essas ferramentas. Então, agora a gente tem que usar as ferramentas que estão mais à disposição de todo mundo, né? Que a gente vem conversando aqui no começo da live. Vamos tirar as dúvidas agora. E assim que possível, tem sim tratamentos com toxina botulínica
nos principais músculos que estão em hiperatividade. E como ela vai atuar na hiperatividade, ela não vai te prejudicar no dia a dia, que é comer, mastigar, força mastigatória. Ela vai tirar o excesso de força de forma local e evitar, às vezes, que você fique refém de um comprimido, de medicação e tal. Tem também as placas de resina, que são aparelhos móveis que o paciente pode estar usando para ajudar, porque ele serve tanto como amortecedor, como ele dá um alívio, porque ele abre levemente a sua articulação, mostrando aqui. Toda vez que você está com a boca um pouquinho interposta, você permite que lubrifica melhor a articulação, dá um relaxamento, uma postura. Trabalhar a questão de musculatura. Um simples exercício que eu vou falar aqui, ó. 3 vezes por dia você fazer o sim, 30 vezes, talvez e o não. Você consegue já dar uma aliviada nessas tensões musculares, fazer alongamentos. Aí eu passo a palavra para você, né, Francisco? Porque infelizmente o tempo passa tão rápido, gente. É tão bom estar aqui com vocês. Né? Então, doutora, eu queria voltar aqui na Maria da Penha, né? Ela falou que sente estalos, abre a boca e olhou no espelho, vê que a abertura vai para o lado direito. Maria, olha só. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: não é porque nós temos algum estalo ou porque tem uma mordida que não é 100% encaixadinha que a gente vai ter dor, tá? Essas coisas têm que andar juntas, tá? É igual aquela história do, tem má postura, tem dor. Se fosse assim, todo mundo tinha que ter dor o tempo todo, porque eu, pelo menos, não conheço ninguém que seja assim, alinhadíssimo, aquela perfeição aritmética de alinhamento. Então, pode ser um problema, pode não ser um problema. Cada pessoa, cada paciente tem que ser entendido à luz das suas individualidades. Isso sim, que você o que você nos colocou aqui pode ser um problema, principalmente se ele vier associado com dor. Se ele não vier associado com dor, a gente pode olhar os fatores de oclusão, presença de terceiro molar, entre outras coisas. Correto? E aí uma outra pergunta rapidinho aqui da Rosileide Thomas. Fisioterapia facial só pode ser feita quando necessário ou pode fazer para relaxamento? Claro que pode fazer para relaxamento. Obviamente, nós conseguimos identificar quando sua musculatura está começando a ficar rígida, a gente pode abordar isso. Mas mais importante que isso é você inserir na sua rotina, se não for possível diária ou cada 2 dias, ações que te ajudem a ficar relaxado. Meditação ajuda, yoga ajuda, exercício físico, que é diferente de atividade física. Exercício é uma coisa que tem meta, início, meio e fim. Atividade física é lavar um carro, limpar uma casa, carregar algum objeto pesado. Isso é uma atividade que demanda do seu físico. Exercício físico não, é uma coisa direcionada, que tem ciclo, que tem início, meio e fim. Então, exercício físico na rotina, tudo isso te ajuda para o relaxamento que a gente tem como objetivo, que é esse relaxamento sistêmico para o nosso sistema nervoso todo entender que ele tem que sair dessa condição para essa condição. Isso acontece por uma série de substâncias químicas opioides que são liberadas através dessas atividades que nós citamos aqui para você. Vou repetir: meditação, yoga, o próprio exercício físico. Puxando um gancho também aí, respondendo a pergunta da Elisa. Elisa é uma querida, né, que frequenta lá a nossa clínica. Então, Elisa, provavelmente, quando a gente acorda com dor, quando a dor é mais ela acordar, pode estar relacionada à qualidade do seu sono. Então, vou falar um pouquinho agora de higiene do sono. Gente, é muito importante você se preparar para dormir. Tudo que aquilo que é importante você não se prepara. Então, por que não se preparar para dormir, sendo que 1/3 da sua vida você precisa descansar para a máquina funcionar bem? A maioria dos problemas estão relacionados à qualidade do sono. Então, assim, é muito importante a higiene do sono. Falando um pouquinho de higiene do sono. Já falamos aqui, né, da meditação. Vamos falar um ambiente calmo. Gente, evita cafeína, bebidas estimulantes, filmes de ação.
dormir com televisão ligada. Você sabe que o certo é ser igual antigamente, a televisão ficar na sala. Quando você for para o quarto tem que ser um lugar de dormir. Aquele papo que a minha avó falava, você não pode enxergar um palmo na frente da visão. É isso mesmo, tem que estar breu para você produzir melatonina, para você ter um sono de qualidade. Então, é muito importante. Porque senão você leva toda aquela tensão durante o sono. Então, muitas das vezes você faz uma hiperatividade à noite, que atrapalha não só a sua qualidade do sono, de entrar naquele sono que descansa, né, que a gente fala sono REM, e também tensão muscular. Então, você acorda com a sua articulação tensa, porque você fez exercícios durante a noite. Então, é muito importante também, pessoal, essa higiene do sono. Tem vários profissionais bacanas que trabalham com isso. Quem quiser pode me chamar no direct. E tá aí uma dica bacana também. Essa questão da higiene do sono, durante muito tempo as pessoas tinham aquela sensação de dormir na posição errada. Pronto, tá doendo por causa disso. Outro erro enorme, não existe posição errada. Até porque a gente não consegue controlar isso, a gente está dormindo. O que existe é você não atingir o sono REM, você não ter um sono que tem uma quantidade de horas adequadas, tá? E aí você vai tentar achar um culpado para isso. E muitas vezes é a própria qualidade do seu sono. Não é porque você acordou com dor aqui ou com dor aqui que você dormiu em cima daquele braço e acordou com ele doendo. Cara, você sempre dorme em cima daquele braço. Nós temos posições que nós gostamos mais de dormir. Por que na maior parte do tempo essas posições não estão causando dor? E por que naquele dia essa posição causou dor? Então isso não faz sentido, não tem propósito isso. O ideal é entender o contexto inteiro. Você teve um dia mais estressante? Você teve algum problema no seu trabalho, na sua casa? Tudo isso vai contribuir para você sentir dor. Agora, a posição de dormir, eu posso afirmar categoricamente, é a que menos importa, tá? Vamos tirar essa ideia da cabeça. Vamos pensar em tudo isso que a doutora Thais falou aí agora. Preparar o sono. Tornar o seu ambiente de sono um ambiente propício para aquilo. Evitar levar celular, ficar mexendo no celular antes de dormir, porque aquilo altera seu ciclo circadiano, que é aquele ciclo que controla nossos momentos acordados e dormindo. Tudo que é luz demais mantém você acordado mais tempo, então você dorme menos horas. E aí a gente vai entendendo por que algumas pessoas não se livram definitivamente da dor e ficam pulando de um profissional de saúde para um outro profissional de saúde. E aí nunca tem sucesso. Lembrem, gente, que o paciente ele é fundamental de uma das três partes que nós utilizamos para ter sucesso no tratamento. Primeiro, nossa experiência profissional. Segundo, usar a melhor referência científica que nós temos para aquele caso. E terceiro, a participação do paciente. O paciente é fundamental no tratamento. Muito importante. Já foi provado assim que o autoconhecimento nos livra de muitas dores, porque quando a gente se observa, a gente mesmo vê os gatilhos que estão levando a gente a fazer aquilo. Então, por exemplo, tem pessoas que dormem mal porque estão comendo demais, porque diante de uma preocupação, de um estresse, estão aliviando na comida. Se perdoa, mas tenta, aos poucos, falar assim, peraí, então eu vou comer menos, eu vou agora fazer outra coisa. Tenta ir se conhecendo, entendeu? Eu acho que é o que eu costumo dizer, né? A gente está sendo convidado em pleno 2020. A doutora Larissa Delboni comentou isso comigo outro dia, que a gente achou que ia ensinar, que ia ter carro voador e a gente está ensinando as pessoas a lavar a mão, a agradecer, a orar, a dormir, a pensar no próximo, a olhar no olho, adiante de um ambiente familiar, tirar por menos as coisas, se um é mais bagunceiro, o outro é mais arrumado. Arruma o seu cantinho e entenda o outro. Tenta com medidas simples, cada um colaborar um pouquinho. Eu acho que assim, o amor
ele ressignifica melhor do que qualquer especialista, do que qualquer remédio, entendeu? Eu acho que tem que ter um especialista, a gente está aqui para isso. Tem várias formas de tratar situações específicas. Só que situações específicas são para a minoria. Então, assim, esse era o principal motivo assim, que eu queria realmente colaborar um pouquinho e tirar as dúvidas de vocês aqui, que vocês podem contar comigo de coração. Uma das mensagens que eu também gostaria de deixar, a gente já deve estar quase acabando aqui, é o seguinte, gente. Primeiro, nós estamos agora num momento onde todo mundo sabe de tudo, tem informação cruzando na nossa frente sem a gente querer esbarrar com ela, entrando na nossa casa, entrando no nosso aparelho, no nosso smartphone. Tudo isso chega na gente sem a gente querer. Tomem cuidado, tenham um bom filtro. Por que que eu digo isso? Todo mundo conhece aqui o efeito placebo, né? Bom, o efeito placebo é uma coisa que provoca algo bom pra gente. Por exemplo, tomei uma pílula de farinha achando que era um remédio para dor de cabeça e a minha dor melhorou. Ou seja, a sua crença naquele medicamento era tão grande que você melhorou. Você conseguiu, com seus fatores psicológicos, melhorar sozinho. Isso é o placebo. Agora, existe o nocebo, que é o oposto. Então, por exemplo, vai morrer não sei quantas mil pessoas. Você vai ficar tenso, você vai dormir mal, você vai ficar ansioso. Estou sentindo muita dor, preciso fazer o exame de imagem a todo custo, senão não vou parar de sentir essa dor. Calma, exame de imagem é uma coisa muito pequena dentro do diagnóstico. Outra coisa, preciso me medicar de qualquer forma, porque senão minha dor não vai passar. Também não é assim. Você tem hoje as teleconsultas, né? Você pode ter acesso ao seu profissional, ele pode fazer um bom diagnóstico da sua queixa dolorosa e indicar medicação se for necessário. O fisioterapeuta também pode fazer uma teleconsulta, te indicar exercícios que mostrem para o seu corpo que ele pode se mover, da maneira que ele tem que se mover, quanto de esforço ele tem que fazer, e aí você vai dominar o seu problema. Você vai ser autoeficaz para cuidar de você mesmo. Então, para finalizar, filtro, galera. Filtro, não deixa o Jornal Nacional, o Bolsonaro, todo mundo, o Trump, não deixem essas pessoas consumirem a saúde mental de vocês. Claro, é uma situação complexa, estamos privados de muita coisa, estamos, mas muitas coisas foram descobertas ao longo de pandemias. Se eu não estou enganado, não sei se foi o Galileu ou o Newton, descobriu uma das teorias aí físicas mais importantes no confinamento por causa de uma doença há 300, 400, 200 anos atrás. Então, sempre é fundamental a gente cuidar das nossas emoções, como a doutora Patrícia sempre fala. E, para finalizar, também quero agradecer meu amigo Marcelo Tenreiro, que nunca falha, sempre está nas minhas lives, e eu faço o possível para assistir todas dele também. É um grande mestre, é uma grande referência para mim, e um amigo que eu fiz e espero manter para a vida inteira. Puxando esse gancho aí, Francisco, eu quero realçar, né, que vocês podem realmente contar com a gente, tanto eu quanto o Dr. Francisco, e que, pessoal, o mais importante é que você se preocupar. Mas eu tinha que ir lá no consultório, eu não fiz a tomografia, eu não fiz a ressonância, e se eu precisar disso, se eu precisar daquilo. Calma, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Faça o que for possível hoje. Qualidade do sono, da alimentação, controle emocional e atividade física. Eu já tive vários relatos. O pessoal fala assim, você é muito fit. Gente, mas olha, eu já tive relatos de várias pessoas falar, doutora, comecei a fazer um exercício, eu estava mal-humorada, estressada, isso já me deu uma energia. Depois eu liguei um som, continuei limpando a casa, não achei mais limpar a casa difícil, já que minha faxineira não ia vir. Gente, é isso, a gente está sendo convidada a mudar a rotina. Aceita que dói menos. É uma forma assim de... Porque o importante é a gente ter sabedoria. Quando muda o olhar, tudo ao nosso redor
muda. Então, assim, se perdoa também. Ah, eu tô estressada, eu tô triste. Ok, você tem o direito de ficar estressada, você tem o direito de ficar triste. Só que, poxa, um profissional falou que se eu fizer meia hora de exercício, se hoje eu não comer muito tarde, se eu procurar botar uma música leve para dormir, eu vou me acalmar. Começa, experimenta. Assim, é um convite que eu quero deixar aqui, pena que já está dando uma hora, né? A gente vai ter que encerrar. Se permita, experimente tentar. Se você não gostar, tudo bem, mas experimenta cuidar um pouquinho mais de você, né? Esse é o convite aí que eu deixo e me coloco à disposição mesmo, tá? As consultas individuais estão abertas aí, é só entrar em contato. A bio tá na minha... o link tá na bio do meu Instagram, tá? Se você gostou, eu vou ficar muito feliz se você puder compartilhar essa live, vai ficar por 24 horas, com amigos, conhecidos, com grupos de WhatsApp, que puder seguir a gente, que puder conhecer o nosso trabalho, ou às vezes ter a indicação de um profissional que a gente conheça, né? Porque como a gente bem comentou no início, muitas das vezes é multidisciplinar e com um pouquinho de experiência a gente consegue orientar as pessoas e criar essa corrente do bem aí que eu sou super a favor. Gratidão por todo mundo que liberou seu tempo aqui para estar aqui com a gente. Mais uma vez quero agradecer a minha amiga Thaís por me propiciar a oportunidade de ajudar pessoas, o público dela, as pessoas que seguem ela, de poder falar para essas pessoas que isso é a essência de qualquer profissional da saúde, é ajudar, é fazer o bem, principalmente nesse momento que nós estamos agora. Eu acho que os profissionais da saúde vão sair, espero, tenho fé nisso, muito mais reconhecidos por tudo aquilo que fazem, fizeram e ainda vão fazer em prol das pessoas. Quero agradecer também a Maria da Penha pelas perguntas, a Elisa, ao meu amigo Thales, lá do Maranhão, que está me mandando um abraço aqui. Mas quem aqui? O JJ, meu amigo da Bahia também, que está aqui. E todos os outros que puderam participar e A Rose contribuíram para a nossa live. A Rose também é uma pessoa muito especial. Vários amigos dentistas, médicos aí, pacientes, me deixou muito feliz e tô motivada, hein, gente? Estão tão motivada que eu quero fazer sempre agora, entendeu? Inclusive, eu queria que vocês sugerissem temas, nevralgia do trigêmeo, alguns exercícios, algumas técnicas de meditação, como fazer o autoexame. Olha, eu tô aqui para ajudar, entendeu? E pode contar comigo, com o Dr. Francisco, com toda a nossa equipe de amigos aí. Tamo junto, tá bom, galera? Tudo de bom para vocês. Uma noite abençoada. É isso aí. Um abraço e tchau, tchau, pessoal. Gratidão.